Está no ar Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Kloss. Fala galera, começando mais um Rock Ed, episódio 23. Aqui Daniel Kloss, do lado como sempre, meu grande amigo Luciano Piantoni. E aí doutor, tudo certo? Beleza. E aí, muitas alegrias essa última semana, muito alegrias. Rock and roll. Muitas alegrias, muito rock and roll. É isso aí. É isso aí. Isso aí, galera. Como sempre, agradecer aí a repercussão do último episódio, que aliás, especialíssimo, né, cara? Com o Rafael Bittencourt. Sim, Rafael Bittencourt dando show aí, né, cara? Super entrevista legal com o cara. Cara, gente boníssima. Muito legal. E um ícone, né? Não, um ícone, cara. Puta, às vezes eu pego pra pensar nos caras que já passaram pelo Rock Ed. E até os caras que têm vindo aí já no futuro, falam, caraca, bicho. Não, todos, né? Todos são especiais, claro, mas daqui a pouco tem uns caras ícones como o Rafael Bittencourt no programa. Puta, é muito legal, bicho. Foi muito foda. A repercussão legal. Com certeza. E antes da gente falar do ícone que vai estar hoje, né? Até porque se a pessoa já ouviu, ela já sabe de tal nome aí e tal, mas enfim. Se ela tá ouvindo, ela já sabe quem tá. Já. Mas enfim. Falar que a gente tem o Spotify agora, né, cara? Desde semana passada a gente conseguiu aí avançar no esquema do Spotify. Estamos aí com o Spotify. Então vai ser provavelmente o principal canal de ouvir, mas não vai ser o único, né? A gente continua com o SoundCloud, com o YouTube, mas estamos agora com o Spotify. É só procurar Rock ADD, Rock Ed. Mas assim, até a parte de pesquisa do Spotify às vezes é um pouco confusa. Então, se você está ouvindo o programa, a gente está sempre colocando o link, vai lá, clica no link. Isso, entra lá no Facebook principalmente, vai ter o link lá. Você vai lá, começa a seguir. O importante é seguir. Seguiu, teve novidade, ele aparece avisa na sua biblioteca lá, né? É isso aí. Então fica fácil, galera. Então mais um canal aí, Rock Ed oficialmente no Spotify. Muito bom, cara. E agradecer como sempre, né, a galera que comentou, compartilhou o nosso último episódio e tá curtindo. Passa pra galera, meu. Vamos divulgar aí, passar o Rock Ed pra todo mundo, né, meu amigo? Com certeza. E hoje, né? Hoje mais um programa especial aí, bem especial, com o redator-chefe da Road Crew, Ricardo Batalha. Esse cara é foda também. Conhecidíssimo Ricardo Batalha, vocês vão ver nas entrevistas. O cara que hoje é na Road Crew, mas o cara tem uma história longuíssima, né, Luciano? Sim. Ele vai contar a história dele aí e tal, já foi road de banda famosa, já foi baterista, entrevistou gente, filmava uma galera aí no primórdios aí do metal aqui no Brasil. Então assim, escuta aí que tá bem legal. E a gente fez diferente hoje, a gente dividiu a entrevista em duas partes, né, pra ficar uma coisa mais, vamos dizer assim, você escutou aquela primeira parte, putz, tá legal pra caramba, espera aí que daqui a pouco tem mais. Aquele gostinho de quero mais vai rolar hoje, então. E te falar que a segunda parte tá maior, nossa, e tem muita história também. Tem muita história, cara. O Batalha é literalmente uma página do rock and roll, do heavy metal no Brasil. Então ele mesmo diz do heavy metal. Ele é heavy metal, é verdade. Já fala até em entrevista. É isso aí, cara. Vamos começar então com um trechinho aqui de Light the Fire, do Fúria Inc., isso? Demorou, no novo disco dos caras, Raw. Isso aí, daqui a pouco a gente já volta. Você está ouvindo Rock Ed. Então, esse aí foi o trechinho de Light the Fire do Fúria Inc. Do disco deles, Raw, sonsaço, cara. O Fúria Inc. já tem uma história já longa, né, cara? Sim, eles já gravaram. O primeiro disco deles é um EP, depois saiu, né, o disco, o Full Length, que é o
esqueci o título dele, mas assim, já tem um tempo. E agora esse novo Raw também. Sonsaço, cara, sonsaço. E aí, cara, vamos começar com a primeira parte da entrevista do grande Ricardo Batalha? Isso aí, Ricardo Battle. Richard Battle. O Richard Battle, nos Estados Unidos da América, Richard Battle. E aí, vamos rolar a entrevista ou vamos trocar uma ideia antes? Vamos rolar, né? Depois a gente volta pra conversar. Encher o saco então ouça aí um pouco a primeira parte, hein? Só dizer, então, ia falar isso aí. Pô, primeira parte da entrevista com o Ricardo Batalha. Ele conta exatamente, né, essa coisa dele, como ele começou a curtir um som. Ele vai falar também do lance das filmagens que ele realizava, das bandas que ele tocava, aquela coisa toda, e até o Angra, né? Ele trabalhou com o Angra um tempão. Então escuta aí que ele dá os detalhes aí. Vamos lá, a primeira parte da entrevista com o Ricardo Batalha. Rock Ed. Bom, Rock Ed agora conversa com uma das maiores autoridades aí do jornalismo do metal nacional aqui. Tem um prazer de estar aqui na casa do grande Ricardo Batalha. E aí, meu? Beleza, Luciano? Pô, o prazer é meu. Eu sou ouvinte, né, do podcast. Eu adoro esse tipo de mídia. Então o prazer é meu. Valeu mesmo você ter vindo aqui. Eu ia até citar isso aí, né? Falar, pô, cara, olha a honra. Eu quero chegar na casa do cara. Ele sempre me fala isso aí, né? Pô, eu escuto vocês e tal. Uma das primeiras coisas que ele falou lá que eu cheguei aqui. Escuto o Rock Ed desde o começo. E, poxa, uma honra, né, cara? Tem muita gente que escuta, mas tem um cara desse ouvindo a gente, dá uma certa resposta, dá um certo medo de fazer as coisas aqui. Eu queria que você falasse, Batalha, como é que você começou seu interesse pela música primeiro, assim, antes dessa coisa do jornalismo, mas seu interesse pelo rock e tal, você menininho e tal, aquela coisa? Então minha casa sempre foi rodeada por música, né? Desde criança mesmo. Eu tinha brinquedo e tal, jogava bola, essas coisas, mas eu tinha vitrola, eu era, viciado em música, discos de vinil. Quando eu era bem criança, eu não ouvia rock. Quem ouvia rock em casa era minha mãe, que ouvia Elvis, Little Richards, coisas assim. Aí eu ouvia isso junto com outras coisas de, black music, MPB, bossa nova, coisa do meu pai, da minha mãe que eles ouviam lá. Até, Ray Conniff, minha mãe ouvia, era só música o dia inteiro. Aí tinha a época da discoteca, disco, né? Tinha aquelas coletânea de novela. E só que rock entrou assim... Minha mãe gostava, né, muito várias coisas de rock and roll, mas estava no bolo lá. Metal mesmo entrou na minha vida porque meu pai foi advogado da Odeon, que é a EMI, né? E aí todo fim de ano ele trazia muita caixa de vinil para casa. E aí eu escutava todos, mesmo criança. Aí tinha música italiana misturado, tinha de tudo. Aí um dia, eu escutei um lá assim, peguei na estante lá do nada... Era o volume 4 do Black Sabbath. Aí foi em 79 isso. Faz, 40 anos faz isso. Aí mudou a vida, porque eu falei, nossa, o que é isso? Aí comecei a gostar. Só que assim, eu nunca abandonei o que eu ouvia antes de começar a ouvir metal. Então eu gosto de black music dos anos 70, do verdadeiro funk, coisa tipo Chic, sabe? Earth, Wind and Fire. Eu ainda gosto dessas coisas. Mas depois de escutar o volume 4 pela primeira vez, aí mudou minha vida, porque eu ficava ouvindo todos os dias, eu não sabia que aquilo era heavy metal, mas eu escutava todo dia sem parar. E aí cada vez com o volume mais alto, né? Olha, eu vou dizer assim que eu sou mais novo um pouquinho, e eu comecei com o Kiss em 83, era uma outra febre, né? Todo mundo, eu veio do Rock in Rio, eu veio do Kiss, eu veio um pouquinho antes do Rock in Rio. E me diz uma coisa, e show, cara, qual foi seu primeiro show? Então, show eu comecei indo até em show de bandas nacionais, né? Antes de Van Halen e Kiss em 83, eu costumava ir em shows que davam para entrar com pouca idade. Então era a Praça do Rock, fora o que eu via de música, tipo, meu pai foi advogado da Palladian. Então às vezes eu assistia uns negócios que, nem MPB, tudo. Só que aí de rock mesmo foi começando a acompanhar bandas nacionais, tipo, que você conseguia entrar, porque, por exemplo, show do Kiss, a gente teve que ir com um responsável, que era um funcionário do escritório do meu pai, que era o primeiro mega evento que teve aqui pra gente, tirando o Queen, né? Porque o Queen eu tinha 12 anos, não dava pra ir mesmo. E aí meu pai até brincava, falava assim, porra, o Frank Sinatra lotou o Maracanã e o Kiss também, lotou o Morumbi. O primeiro show que teve no Morumbi foi o do Queen, de rock, né? Primeiro show no estádio do Morumbi, 81. Foi o primeiro show que teve de rock no Morumbi, né? E aí eu fui no segundo, que foi o do Kiss. E aquilo lá pra todo mundo marcou a vida. E eu lembro que eu sempre até escrevo isso, que
Quem não começou antes, começou a ouvir rock, metal, hard rock, ou com o Kiss em 83, ou com o Rock in Rio 1, que é 85. Sim. E fala uma coisa, cara, você fazia vídeos, né? Depois bem depois, você fazia vídeos para as bandas nacionais. Você ficou bastante conhecido por isso, né? Tipo, tem aquele Sepultura classicão, tal, onde foi aquilo? Aquilo foi no Espaço Mambembe. Foi a primeira vez que eles tocaram aqui, era a época do Esquizofrenia. O lance das filmagens foi o que me colocou nesse meio mesmo, porque aí eu comecei a conhecer todos os músicos de bandas brasileiras, vários que eu assistia, assim, Praça do Rock, Sesc Pompeia, aqueles locais da época, Blackjack, Rainbow Bar. E aí eu comecei a fazer filmagens. A primeira que eu fiz foi da Chave do Sol, e depois do Centúrias. E aí, naquela época, ninguém tinha câmera VHS. Ninguém filmava nada. Então, assim, mesmo eu não conhecendo ninguém de banda, só de ter visto shows, né? Tipo, da época de SP Metal, essas coisas, até antes, né? Que o SP Metal 1, 84, 2, 85. Mas, assim, aí eu ligava nos lugares. Eu poderia falar, por exemplo, do Centúrias. Eu poderia falar com o Paulão Tomás. Quem queria falar? O Ricardo Batalha, eu vou filmar o show hoje. Não tinha nada confirmado, nem eles sabiam. Era tipo, eu vi o horário um pouquinho antes, aí o Paulão veio, atendeu o telefone, aí falava assim, ele falou, que filmagem é essa que eu não tô nem sabendo, hein? Aí eu falei, então, Paulão, eu tenho uma câmera, tal, eu filmei o show da Chave do Sol, tal, será que eu posso filmar aí? Era no Mambembe. Aí eu fui lá, fiz a filmagem, aí eu comecei a filmar todos os shows que tinha no Mambembe. Aí eu fiz filmagem no Mambembe, no Rainbow Bar, no Dama Choque, no Aeroanta, Projeto SP, Blackjack. Aí eu comecei a fazer filmar. E nisso você conhece todo o pessoal, os músicos mesmo, porque ou eu dava a fita para os caras na hora, ou eles iam em casa tirar a cópia, tipo VHS para VHS. E o legal disso é que agora, mais recentemente, muitas das filmagens que eu fiz entraram nos documentários, tipo Brasil Heavy Metal, da Woodstock, do Ratos de Porão, Dorsal Atlântica, Vulcano, Viper, Corsos, História da Rock Brigade. Tem assim, muitos entraram. Então é legal porque, a história tá lá e tem imagem para contar também, né? Com certeza, e tem o famoso show do Viper também, né, no Colégio Rio Branco, né, da tocha, aquela coisa toda, que até voltou assim, né, a falar bastante por conta do André Matos também, né, agora. Foi aquele dia lá, a gente nem imaginava o que ia acontecer, né, e tinha aquele momento que o André Matos entrava lá com o cabo de vassoura lá, com aquele pano, colocava lá e aí acendia e saía passeando pelo palco, né? E a gente tava filmando lá no dia, essa imagem tem no YouTube e saiu no documentário do Viper. E voou um pedaço da tocha, né? Caiu na bateria do Cássio Aldi, aí o Val Santos, que era hold na época, foi lá e deu um bico, aí foi pra cortina. A gente achou que, não ia acabar, não ia continuar o show, ia pegar fogo em tudo. Desastre. Mas, eu fiquei tipo aqui agora, eu não parei de filmar. Eu fiquei filmando tudo, mesmo aí depois eles colocaram parte dessas cenas no documentário, que isso virou uma coisa lendária, né, show da tocha, virou até, era o lançamento do primeiro álbum do Viper, Soldiers of Sunrise. Cara, muito legal isso aí. E outra coisa louca é que, assim, meio que acabou seguindo isso, né, porque assim, o show do Viper, você filmou várias bandas. Você trabalhou de road do Angra também, né, cara? Foi só, assim, depois dessa coisa das filmagens ou ainda teve mais coisa no meio disso? Teve bandas, né, que você tocou também? Não, o de road é bem depois, porque foi 96, isso que a gente tava falando é 87. Sim. Aí depois teve, na mesma época eu fazia fanzines. O lance do Angra foi, eu tive bandas, várias bandas, né? Cisânia, Swing Fire, que eram de heavy metal, aí Midnight, que era gótico, e depois o Sunset Midnight, que era gothic metal. Mas aí, como foi o de hold, o Cláudio Vicentim, que é editor da Road Crew, ele era hold do Ricardo Confessori. O Confessori tinha estudado comigo no Objetivo 3 anos no colegial, o primeiro e o segundo. Primeiro e o terceiro. O segundo ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, aí voltou tocando batera bem mais. Nossa, e ele, ele tocou com o Gastão no Witchcraft, depois ele tocou ele tava no Corsos, e aí depois ele foi pro Angra. Quando ele tava no Corsos, eu até emprestei prato
que eu tinha, né, pra ele fazer um show no Aeroanta, e aí ele teve um estúdio na casa dele junto com o Pompeu, e com a minha banda Swing Fire a gente chegou a gravar demo lá no estúdio deles, né. Aí um dia tava no Manifesto, o Cláudio era o hold do Angra, e aí começou a falar, tô precisando de um hold novo, você vai sair, eles conversando e tal. Aí o Cláudio falou, você tira isso de letra, né, Batalha? Eu falei, lógico, só que eu tinha sido hold de bandas, underground, menor. Até um dia eu ajudei o Arthur do Vulcano lá, que ele tava fazendo um show de sub do Psych Possessor, que era do Boca antes, né? Aí eu adorei, porque eles tocavam cover Celtic Frost, que eu adoro e tal, mas eu ajudava assim, não era o hold, tipo, tinha show no Clube IP, Batalha, ajuda lá a montar a batera, que você não sei o quê, não era hold mesmo, profissional. Mas aí deu certo, o Confessório deu as aulas lá, explicou tudo certinho. O próprio André Matos também ajudou muito, explicando como que era. O pessoal foi... Angra sempre foi profissional, não adianta. Desde o comecinho, bem centrado, bem focado, é profissional pra caramba. Então, às vezes, o pessoal assim, não é que dá certo que cai do céu. Tentou tudo por trás ali, não é só tocar, né, tocar bem. Tem todas as outras coisas. E aí eu fiquei de hold em 96 e 97. Aí deu pra fazer turnês, programa de televisão, Luciano Huck, Jô Soares. Aí show em São Paulo foi no Palace, que eu peguei. Foi no dia que teve a final Portuguesa e Grêmio, que foi 2-0 pra Lusa. Daí fiz turnê na Europa com eles. Era a época, tava muito no topo, porque era do Holy Land, né? Então na França o Angra, pegava muito. Aí fizemos Argentina, outros shows aqui no sul do Brasil. Foi uma época bem legal, eu não vou esquecer isso nunca. Inclusive eu até, porque a gente perdeu o André Matos, né? Infelizmente, eu tô finalizando o meu livro, né? E aí eu tive que alterar tudo, porque, aí mudei tudo. Falei, vou deixar tudo atualizado para 2019, né? Porque eu queria lançar esse ano 40 anos que eu escuto metal e 50 de idade, tem tudo a ver, mas aí vai acontecendo essas coisas, a gente vai perdendo amigo, vai perdendo música que a gente gosta, que faleceu e tal, aí eu tenho que deixar tudo atualizado, né? Pois é, essa coisa do André Matos aí, né, deu uma quebrada em 2019, né, cara, ninguém esperava, mas enfim. E me diz uma coisa, sim, você que estava ali pelo menos 2 anos, mas no auge do Angra e tal, os caras eram amigos mesmo? Ou assim, existia um clima legal entre eles? Olha, eles tinham um clima, na parte musical era inacreditável, porque, por exemplo, até o Kiko dava toque de escala, de coisa de guitarra pro Confessori. Então, assim, na van, eles falavam muito de música e eles eram perfeccionistas, sabe? Acabava o show, aí quando tinha alguma filmagem, ficava olhando, essa luz aqui não tá legal aqui em cima, ficava estudando mesmo as coisas que precisavam ser melhoradas. Aquela hora você não pode fazer isso, sabe? Coisa bem centrado. Então, teve uma vez engraçada que a gente tava voltando, acho que de Florianópolis ou Curitiba, que aí, precisa ver o caminho lá, Batalha, você que manja de caminho, vai lá com o motora lá e explica pra ele. Aí eu tava lá, eu desci lá, fiquei do lado do motorista lá, aí ele falou assim, essa banda aí é de heavy metal mesmo? Tava meio começando a marginal, eu falei, sim. Aí ele falou assim, mas eles são mais quietos do que os músicos do Rei Conif. Aí peraí, só um pouquinho. Eu abri a porta e falei, seus cuzão, o motora falou que vocês são mais calmos que os músicos do Rei Conif, É porque assim, não tinha aquele negócio de festa pra cacete. De vez em quando, uma vez ou outra tinha, né? Mas assim, tinham... não é que eu diria assim, eles não eram falar que os caras eram inimigo, nada disso. Os caras eram centrados e tipo, uma época o Luiz era o melhor amigo do Confessori. Isso rolava, os caras não ficavam só naquela de vamos sair em tal lugar. Aí o Rafael saía com o Confessori, os caras iam surfar junto. Tinha essa interação, só que eu acho que o profissionalismo e o lance deles de perfeccionismo era mais alto. Só que eles tinham, tirando o Luiz, e lógico o Leque Filho, que era o tecladista, eles tinham um senso de liderança. Então cada hora, às vezes, batia um pouco de frente, porque eles queriam sempre evoluir e melhorar. Os caras então assistiam aquele vídeo Operation Live Crime do Queensryche, queria que o Angra no segundo álbum já fosse daquele jeito. E então eles sempre pensaram assim, não tá bom, tem que estar melhor, não tá bom.
olhando hoje, eu não acho que estavam errados. Porque os caras pensam só em evoluir, deixar melhor. Foi legal, beleza. Vamos chapar e ficar todo mundo louco, amanhã tem mais. Então os caras sempre que vão melhorar. Não é à toa que pegou mesmo, que deu certo tudo, encaixou todas as peças. Depois desencaixou, mas naquela época estava tudo certinho. Não, perfeito. Até o Rafael participou do Rockhead aí, né, na semana passada. E ele fala exatamente isso aí. Fala, cara, quando eu montei a banda, eu queria fazer um negócio profissional mesmo. A gente focou, assim, para ser o melhor. E conseguiram, né, dentro do que eles faziam. E até, assim, sou do ABC, vi vários shows do Angra lá no Aramaçã, né, tocando com bandas na época, os nomes da época eram Raimundos, Little Quail, Planet Hemp, e o Angra tocava no meio. Então, assim, eram shows enormes, assim, para 8 mil pessoas, aquela coisa toda. E lá no ABC, não sei se só no ABC, a gente ouvia falar muito que o Angra era uma espécie de uma boy band do Toninho Pirani. Aquela coisa assim, tipo, ele juntou os menininhos ali que tocavam mais, os bonitinhos ali, e falou, vamos montar uma banda. Tinha isso mesmo, será, cara? Não, na verdade foi assim, o próprio Viper foi um experimento do Toninho para tipo assim, a gente só pega coisa de fora, vamos tentar exportar alguma coisa do Brasil para o exterior, porque ele tinha contato com mídia, né? Aí o negócio do Viper acabou tal, aí teve esse lance, mas assim, a banda não foi montada pelo Toninho, vem você, tipo escalação de futebol, o cara é o diretor de futebol, presidente, e outro é o técnico, vamos fazer assim tal. Mas aí os contatos, é lógico que foi, como ele foi o primeiro empresário, teve tudo a ver, não faz assim, mexe assim. Ele estava no meio da equipe, ele fazia parte, não que foi montado por ele. E tem uma coisa assim que as pessoas batiam muito na época, mas só sai o Angra no Rock Brigade. Mas é lógico, a banda é do cara, assim, não é que é do cara, você também estava empresariando, e a melhor coisa que ele podia fazer era estar sempre, né, mostrando, era o que tinha de melhor, os caras não eram uma banda fake, e ele começou a trocar essa banda com gente lá de fora, de trazer banda de lá pra cá e daqui pra lá, e enfim. Não acho que fez errado, não. Era business mesmo. Assim, tem coisas que é lógico que eu falo pra ele, sacaneou tal banda aí que aquilo lá pegou até mal. Eu não tenho medo de falar porque é verdade. O Wizards foi sacaneado. O Skyscraper foi sacaneado, assim. Sacaneado de puta de um trabalho animal, sair naquele bagulhinho review geral ainda falando mal. Era bom, porra. É que assim, não dá pra falar em comparação com a Road Crew, que a Rock Brigade ela foi fundada em fevereiro de 1982. A Road Crew experimental número 0 é de 94, mas ela começou a sair em 96. Então é muito tempo assim longe, tanto que a gente sofria, até hoje sofre com coisa de arquivo de foto dos anos 80. Ainda bem que tem internet, mas era dificílimo pra gente, que a gente é uma revista que é dos anos 90, não é 80, né? Tem uma coisa que eu achava engraçado, cara, da Rock Brigade, assim, só num parênteses aí. Os caras falavam mal dos discos que eles mesmos lançavam, achava muito engraçado. Ricardo Franzin, Fernando Souza Filho. Eu cansei de ver resenha lá, tipo, Rock Brigade Records. Os caras, ou então, que eles lançavam com a Laser Company. Mas o disco é ruim, que não sei o quê. Pelo menos parecia ser sincero, né? Não, isso é verdade, porque assim, tinha independência nessa parte. E pelo que eu sei, por exemplo, se lançar uma coisa boa, você tinha que pegar 3, entre aspas, bomba. E de vez em quando os caras tiravam um sarro da minha cara, porque lançavam uns negócios que eu adorava e eles achavam péssimo. Tipo Conception, eu adoro Conception, os caras achavam péssimo. Então eles tinham birra com várias bandas, não gostavam de um monte de coisa que eu gosto. Os hard farofa eles nunca gostaram. Sim. Hard rock, glam metal, os caras nunca gostaram disso. Então assim, ficava essa brincadeira. Beleza, vocês gostam de grunge, Nirvana, eu não gosto, e vocês ouvem lá, e eu escuto o meu aqui, o meu trash, minha farofada de hard, né? Mas eles tinham essa independência mesmo. Apesar que muitas vezes eu achava que fazia um pouco para tirar sarro. Mas tinha independência de tipo, era do lançamento da gravadora e saía nota 4, 5, e descendo o pau no CD, né? Eu dava muita risada disso, cara. E, bom, você ficou 2 anos no Angra, por que você saiu da banda, assim, de trabalhar com eles? Não, até hoje eu não sei. Eu liguei um dia pro Toninho e falei assim, quando que é o próximo show? Você não vai estar. Aí eu falei, mas quem que falou isso? Eles não quis falar. E eu não quis ir pra cima, porque, eu tinha amizade com os caras. Eu só cheguei e falei, então tá bom. Aí eu comecei a trabalhar na revista de artes marciais, na iBoxe, a Top Fight. Fiquei lá uns 4 anos trabalhando com isso e junto com a Road Crew que estava evoluindo. Aí ela foi evoluindo, chegou uma hora, eu trabalhava
no escritório da revista Top Fight, que era no Ipiranga, fazendo também as coisas da Road Crew. Depois de um tempo eu inverti o jogo. A gente montou o escritório da Road Crew, que ia todo mundo, e aí eu fazia as coisas da Top Fight no escritório da Road Crew, que inclusive o Leandro diagramava as duas revistas. Então pra gente era até mais fácil estar junto no mesmo escritório. Aí eu inverti o jogo, aí a Road Crew foi evoluindo, nem senti falta, porque eu continuei na música, né? Eu parei de ser road, até fiz uns outros shows com outras bandas, mas assim, não era aquela coisa de fazer turnê, porque também não tinham tantas bandas que rodavam o mundo que nem Angra, Sepultura, era um pouco difícil, então eu ia ficar tipo desempregado fazendo bico de road. Era diferente, bem mais difícil. Mas aí como tinha as duas revistas fazendo ao mesmo tempo, aí já dava para ter um trabalho fixo mesmo, que dava para pagar todas as contas. Legal, e assim, nessa época já que você estava com as duas revistas, já começando a Road Crew e tal, você estava com banda nessa época? Qual a banda que você estava? Eu estava bem no começo da Road Crew, eu estava com Midnight já, que eu tinha desistido de tocar por causa do meu acidente de carro, né? E aí, como road, beleza, você passar som, eu não tinha que ficar tocando direto, 1 hora direto, ensaiando. Passar som é uma coisa, você ser baterista é outra. Aí, assim, era muito diferente. Só que aí, na mesma época, foi em 96 também, eu fui ver o ensaio da banda dos meus vizinhos, que eles me chamaram lá, aí chamava Darkness Wolf. Aí eu escutei e falei, porra, mas esse cara cantando heavy, esse cara tem a voz do Andrew Eldritch, do Sisters of Mercy, por que toca heavy? Aí eu cheguei e falei, é legal tal, mas, vocês deviam montar uma banda de gótico, você canta igual o cara do Sisters. Aí eles passaram um tempo e falaram assim, a gente vai montar a banda de gótico só se você for o baterista. Aí eu pensei e falei assim, porra, tocar gótico é mais fácil do que heavy tradicional, hard, assim, é bem mais tranquilo, né? Pensando na minha mão mesmo. Sim. Porque eu falei, eu não posso, eu coloquei uma placa de titânio com 8 parafusos e o cara falou, se você estourar o tendão, você vai colocar aqueles fios de platina no braço inteiro, o movimento vai ficar prejudicado. E eu tinha um puta de um medo disso, né? Vou ficar forçando pra quê? Eu não sou batera profissional. Aí a gente teve o Sunset Midnight, gravou demo, teve participação do Edu Falaschi, do Ronaldo Simola e do Pompeu na demo. Foi produzido lá no Mr. Som. Aquela banda era bem gótica. A gente chegou a ganhar festival do Rosário, tocamos na Portuguesa, num festival lá, e a gente achando que ia apanhar, porque a gente tocou depois do New York Against the Beelzebub, do Nelson. Que era um puta grind. Aí eu falei, vão tacar... O Roger Lombardi falou, vão tacar mijo na nossa cara. No final adoraram, respeitaram, gostaram, porque era meio sombrio, assim, um gótico anos 80, mas era sombrio. E a voz dele era tão igual dos Sisters que, ninguém falava nada. Aí depois, de outra banda, foi o Sunset Midnight, que gravou o CD Sunset pela Hellion, que era com... eu gravei, que era com o Ricardo Campos, da Road Crew, o Roger Lombardi, o Theo Vieira, quem mais que era? O Ricardo Piccoli, que depois foi pro Shadowside e agora mora fora do Brasil, virou produtor. Aí era uma banda que tinha todas as linhas de gótico que existe. Então, eu não consegui entender muito bem isso. Apesar de eu gostar muito do disco, eu gosto de Sister of Mercy, acho que é uma das poucas bandas desse estilo que eu gosto, e parecia bastante. Não entendia muito, falei, caramba, pirem no rádio, os caras também, o Ricardo Campos, né? O Ricardo Campos gostava de coisa assim, mas tem uma coisa bem diferente, não esperava isso de vocês, isso é muito legal. A gente fez um negócio bem variado, tanto que tinha música lá que teve bateria eletrônica, né? Porque o gótico o Sister nunca teve batera. E aí a gente fez tem Gothic Doom, tem gótico tradicional, tem umas que puxa pro The Cult, que o Roger Lombardi usou depois no Goat Love. A gente fez um mescladão lá de gótico. Essa é a primeira banda que tem a participação especial do Dr. Avalanche. É isso mesmo, zoado. Rock Ed, o lugar para os viciados em rock and roll e heavy metal. E aí, galera, vocês estão curtindo a entrevista com o Ricardo Batalha? Foda, hein? Pô, então, já tem a segunda parte, fica ligado aí. Que inclusive é maior que essa primeira, hein? Tem mais coisa ainda. Com certeza. Muito foda. Se você já achou essa primeira parte muito legal, se liga na segunda que tem muita coisa aí, muito papo aí. E, bem legal.
Não, cara, você viu? Puta, a história dele... Eu confesso que eu não sabia esse lance dele ser road do Angra, cara. Foda, não, e uma das fases mais áureas do Angra, né, cara? Sim, da época do Holy Land, né, cara? Europa... Viajou com a banda, já fez vários rolês aí, nossa, vários shows animais do Angra, ele tava ali. Puta, muito legal. Não, é o que eu falo, né? Caras como o Ricardo Batalha, como você também, cara, você não aceita, mas eu vou falar... São as lendas e a história viva do metal e do rock aqui nesse país, cara. Então, puta, é legal você ouvir histórias de caras assim pra gente que não viveu ou não vivenciou esse backstage, ou essa parte dos anos 90, mesmo os anos 2000. É legal você ver que como começou, né, cara? Como você até fala na entrevista com o Batalha. Não come não. Não, como você, né? Não. Você foi fora. Não como, galera. Não. Pra quem tá querendo, fica tranquilo. Não. Mas como o Batalha, você, cara, lá nos começos dos anos 80, é legal ver como começou a curtir metal, rock, né? Que é muito diferente do que é hoje, né, cara? Ele fala até das gerações. Então é muito legal a gente ver isso hoje. Com certeza. E você tava falando de backstage, né, dos shows que os caras faziam. Você parou pra pensar qual foi a época que o Batalha trabalhou com o Angra? 96 a 97. Que show fodástico que o Angra abriu aqui em São Paulo. Sim, cara. Você imagina, lá. O cara devia estar lá. Esqueci de perguntar isso. Verdade. Mas com certeza ele devia estar lá, cara. Eu vou pedir pro Batalha. Deve ter visto esses detalhes. Não, imagina, de perto. Imagina ver um backstage do AC/DC, cara. Deve ter aquela coisa que nem sempre, que nem eu já tive em um do Metallica, já trabalhei em um do Metallica com o Raven. Já vimos os caras, falamos com os caras, mas assim, é tudo muito rápido. Então assim, não dá pra falar que você fica à vontade, trocando ideia com os caras, não fica. Até porque a banda chega em cima da hora, a banda principal, mas enfim. Mas qualquer gente viu. Mas você imagina o seguinte, você vê no backstage, vou dar um exemplo, você vê o sino do Hells Bells lá paradão. Com certeza. Tá, merda. E eu posso te falar do Metallica. O Metallica eu vi tudo que eles tinham lá, andei no palco, enquanto o Heavy tava passando o som, subi naquelas rampas que o James sobe. O James sobe. Puta, então, cara, isso já é foda. Ó, o Iron Maiden em 2016, eu tava com o Andrés e com o pessoal do Anthrax. Eu vi o show do Anthrax do palco. E depois ainda vi aquelas coisas do Iron Maiden, vi aquelas guitarras dos caras tudo lá atrás, vi tudo, mano. Puta, isso é muito foda. Então, animal. Ó, a gente vai entrar em contato com o Batalha, pedir pra ele comentar alguma coisa desse show de 96. Vamos ver. Lá do Pacaembu. Quem sabe ele tem umas histórias legais pra falar. Mas muito legal essa primeira parte da entrevista do Batalha. Cara, muita história. E ó, fiquem espertos que a segunda parte também tá legal. Sensacional. Isso aí. Bom, falar que os italianos do Lacuna Coil, meus amigos aí, estão lançando um novo álbum agora no dia 11 de outubro. Trata-se de Black Anima. Acho que deve ser Black Anima. Anima. O nono álbum de banda, sem contar os EPs, claro. E esse será o primeiro disco a contar com o guitarrista Diego Cavalotti, que entrou na banda em 2016. Eles estão com o baterista novo, o Richard Mays, que está substituindo o Ryan Folden, mas com certeza foi o Ryan que gravou o disco, não foi esse Richard, não. Puta, animal, né? A Lacuna Coil então tá desde... Quando que foi o último disco deles? Se o Batera tá desde 2016 lá, já acho que foi em 2016 então, mesmo. Então já uns 3 anos isso. Aí de... com certeza. Você conhece bem a turma, né, cara? Conheço, eu trabalhei em outras turnês deles aqui, né? Trabalhava pra produtora que trazia eles e tal. E... Puta, já fiz vários rolês com os caras, já vi show no Rio de Janeiro, fui com eles no Cristo Redentor, Day Off, cara, churrascaria, Cristo Redentor, sensacional. Não, e você estava até comentando comigo, né, que até pela música do videoclipe que eles estão divulgando, tá até um pouco mais pesado, né, do que os últimos álbuns. É moderno, não dá pra chamar isso de um metal extremo, é moderno, mas tá mais pesado, diferente dos anteriores, tá um pouco mais moderno, vamos dizer assim. Quem tiver curioso, aí o videoclipe que eles estão divulgando é The Layers of Time, desse próximo disco que vai ser lançado agora em 11 de outubro. Então, pô, tá legal pra caralho, né, e a Cristina, ela é uma simpatia, né. Sim. Todos eles, né, cara? Assim, eu peguei a banda naquela época em que eles eram um sexteto, os italianos, conheci todos muito legais. Aí depois foi saindo outro, e poxa, só tem 3 agora daquela formação. Que é o Mac, né, o baixista, a Cristina e o André Ferro, né, o vocalista, né? Tem o vocalista masculino e o vocalista feminino, né? Então, assim, os 2 vocalistas e o baixista que estão na banda. O resto, já saiu todo mundo, cara. Trocou todo mundo. Esses 3 pode ter certeza que continuam, que são assim, a estrutura da banda desde o começo. São os pilares, né, desde sempre, né? Com certeza. E, pô,
Vamos curtir então. Vamos curtir aí uma parte de Layers of Time? Vamos curtir aí da banda da minha gatíssima amiga Cristina Scaber. É isso aí, hein? E ó, quem sabe um dia, hein? Ela sentará na unidade móvel. Já entrevistei ela pra Pegadas. Já trocamos outras ideias, vamos ver, quem sabe. Quem sabe na divulgação desse álbum aí rola uma turnê e a gente com certeza traz a rola. Cristina. Com certeza eles vêm pra cá, agora vamos ver se rola uma entrevista. É isso aí, vamos ouvir então Layers of Time. Mande sua mensagem para o Rock Ed pelo WhatsApp 119 3031 8666. É isso aí, galera. Vocês ouviram um trechinho de Layers of Time do Lacuna Coil, desse próximo disco que agora, dia 11 de outubro, será lançado. É isso aí, cara. E aí? Então, mais notícias. Tem mais notícias. E assim, Buemba! Para quem gosta de autobiografia, o guitarrista do Iron Maiden, Adrian Smith, lançará a sua autobiografia agora no ano que vem, cara. Vulgo 2020. E a informação é da Amazon. E o título dessa autobiografia vai ser Monsters of River and Rock. My Life as a Iron Maiden Compulsive Angler. É isso aí, algo como Monstros do Rio e do Rock. Minha vida como compulsivo pescador do Iron Maiden. Cara, é chegado nesse negócio de pescaria, né? Aliás, tem um Instagram oficial dele que você vê, né? Tantas peripécias como guitarrista, então ele como uma criou cacetada de recentemente. coisa de pescador, né? Ele ou quem agencia as coisas dele, né? Que criaram uma conta no Instagram, então vai lá, confere que é bem legal. E esse livro será lançado pela editora Virgin Books. Inclusive já tem pré-venda já no site da Amazon, tá? Aliás, falando de autobiografia, eu ouvi entrevista do Steve Harris pro Ed Trunk agora esses dias. De tranca. De tranca, ele tem um podcast também. Ele imita um pouco a gente, mas ele ainda tá... Ele é mais amador. Sabe quando foi isso aí, cara? Foi quando eu conheci ele em 2013. O cara falou que, gostei pra caramba do jeito que você faz aí o programa do Pegadas, 89 aí, então. Desde então começou a me stalkear. Começou, E tá copiando a gente, cara. O primeiro que ele começou copiando o Death Metal Show foi copiando o Pegadas. Agora, a gente no nosso podcast ele tá copiando. Mas tudo bem, Ed, don't worry. E na entrevista, cara, falando até de autobiografia, ele perguntou pro Steve Harris: e aí, cara, não vai rolar uma autobiografia? Aí o Steve Harris falou assim: já tem alguma coisa assim, mas assim, nada muito. Porque ia ser legal, hein? Uma autobiografia do Steve Harris. Esse cara deve ter pouca história pra contar também. Cara, mas eu acho o Steve Harris tão acanhado assim na dele que ele é meio capazão. Óbvio, ele vai escrever com a ajuda de alguém que vai organizar as ideias, que vai puxar isso dele. Mas enfim. Bom, quem sabe, mas isso aí. Pra quem quiser... Um dos meus ídolos. Você falou Adrian Smith também, mas o Steve Harris, a gente tava falando. É isso aí. Eu tô falando do podcast do Trunk, se alguém tiver curiosidade, tá no Google Podcast, uma coisa assim, dá uma ouvida lá. É até legal pra vocês verem como o nosso programa é legal, viu? Lembrando que o Rockhead tá no Spot Filhos. Spot Filhos! É isso aí. E bom, cara, o pessoal deve estar ansioso pra segunda parte da entrevista com certeza. Do Battle. Parem de falar tanta bosta. Vocês estão falando uma bota, beleza, essa notícia é legal, mas... Continua com a entrevista aí, tá bem legal, o Ricardo Batalha falando aí, contando suas histórias, beleza? Então vamos pra segunda parte da entrevista do Ricardo Batalha. Vamos lá? Sem mais enrolação? Here we go. Rock Edge. Bom, Ricardo, todo mundo te conhece pela Road Crew, mais do que tudo, né? Embora você já tenha tido bandas, Road do One, aquela coisa toda. E a Road Crew, cara, quantos anos? Desde o começo você tá já como chefe da redação ali, é isso? Não. Eu entrei nela no edição número 3. Bem do começo. Eu tô fazendo a 248 agora, que a 7 já até acabou. Foi assim, eu tava um dia eu fui no Blackjack pra ver um cover do Black Sabbath que eu achava que era o Electric Funeral do Vitão. Só que naquela época não tinha evento de Facebook, não tinha na internet nada. Você tinha que ir lá no lugar ver na porta o que era.
Aí eu cheguei lá, tinha uma banda que era do Claudio Vicentim, do Rodney Cristófaro, que é o primo do Amilcar, do Torture. Aí eu olhei lá, Cicatrix e Black Sabbath Cover. Aí entrei, o Black Sabbath Cover não era do Vitão e não era tão legal como o do Vitão. Só que eu tinha gostado da banda deles. Aí eu falei, eu tinha um fanzine na época com meu irmão, Silent Rage, que foi depois do Deathcore lá. Só que o Silent Rage era só de banda nacional. Aí eu pedi o material deles e aí depois eles falaram, a gente também tem um fanzine que tá começando, chama Road Crew. E aí depois meu irmão foi estudar em Mogi das Cruzes, na Brás Cubas, jornalismo. Acabou o Silent Rage e aí eu comecei a colaborar nesse fanzine Road Crew. E aí depois eu fiquei até hoje. No começo era colaborador. Aí depois quando formou a revista, que saiu de ser fanzine sem periodicidade, depois bimestral, depois virou revista, entrou código de barra, distribuição em banca. Foi sempre evoluindo nessa parte. Mas se for contar mesmo, eu tô desde 1996. Bacana. E inclusive a gente estava falando na primeira parte, né, do André Matos, obviamente, você trabalhou com Angra. A edição que está nas bancas agora, inclusive, é do André Matos, um especial, né, cara? A gente fez esse especial merecido, né? Que nem eu falei, é uma revista que eu nunca queria ter feito na vida, mas a gente fez em memória ao André, ao que ele foi, ao que ele, vai ser lembrado para sempre pelo heavy metal nacional. Da minha vida inteira, a gente falou um monte de coisa aqui que tem a ver com ele. Sim. Desde do Viper, tudo, né? Muita coisa. Eu estudei com o Ives na FMU, tem muito envolvimento. Até do nome Road Crew tem a ver por causa do Angra. Sim. Porque o Cláudio era Road do Confessor e eu fui Road do Confessor, Road Crew. Então tem muita coisa assim que tem relacionado com a vida dele. A gente conviveu com o cara, sabe que ele era muito bom, que ele era acima da média e viu que no exterior também os caras consideravam da mesma forma. Não é uma coisa que brasileiro cria da mente e fala, não, esse cara é o melhor. Não, ele é considerado mesmo no mundo inteiro. A gente não está inventando nada e nem aumentando nada. Então essa revista teve que ser feita em memória dele. Eu não queria ter feito porque perdemos o cara. É diferente, né? Eu lembro nos primeiros dias, né, logo que ele faleceu e tal, você falando, eu não consigo ouvir, vou ter que fazer um monte de coisa aqui. Foi difícil fazer essa revista? Acho que foi a mais difícil, porque eu fiquei uma semana sem conseguir escrever nada. Não conseguia escutar nada. Todo mundo sentiu, eu senti também, né? Cada um reage de um jeito. Pra te falar a verdade, a minha coluna mesmo que saiu nessa revista, eu consegui escrever, não sei como, acho que abriu uma hora, meia hora antes de sair de casa para ir na missa de 7º dia. Aí eu consegui escrever a coluna, aí comecei... Depois, na segunda-feira seguinte, eu comecei a selecionar o que vai entrar, fotos, tudo. Até tem foto sua lá, da parte do Sinfônia. Aí que eu comecei, agora vamos botar a mão na massa que tem que fazer. E aí, depois que eu fui na missa de 7º dia, eu consegui, assim, pensar mesmo, como que vai ser, o que vai ter. Mas foi muito difícil fazer. Com certeza. Eu que fiquei vendo tudo que todo mundo escreveu, beleza, mas quem ficou organizando tudo e vendo coisa dele durante, 20 dias, só eu fiquei olhando coisa do André Matos o tempo inteiro. É isso aí, eu te enchi o saco porque eu falei, eu quero participar de alguma forma. Você acabou colocando foto que eu enviei e tal, mas assim, queria muito, cara. O Pegadas a gente fez um especial pra ele, eu participei. O Rockhead a gente fez um especial pra ele, ele não podia deixar de pelo menos colocar uma foto lá na Road Crew. Não e tem gente que ficou reclamando assim... eu não vi na grande mídia. Saiu sim, cara. Saiu até na Globo, tudo. Muito lugar falou, até SPTV, um monte de lugar da grande mídia falou sim. É que o pessoal não tá vendo todos os canais ao mesmo tempo, mas todos noticiaram que os caras queriam o quê? Que tivesse especial na TV de clipe. Fantástico. Não dá. Eu acredito que se a MTV fosse a MTV dos anos 90... é certeza que ia ter um especial, de 1 hora só do André Matos falando da carreira, com entrevista com músicos. Eu lembro que logo depois teve a Kiss FM, o Bruno Sutter levou gente lá, o Hugo, Confessor e o Rafael, pra falar do André. Então, assim, não foi que todo mundo, só quem é do meio falou. Não foi assim, não. Eu vi bastante coisa de fora mesmo. E é legal que assim, foi tudo na mesma semana, né? O André fez, uma galera fez, vários programas fizeram.
E assim, como você mesmo diz, o nome da Road Crew tem até a ver com o lance de ter sido o road dos caras. Ele também saiu em várias capas e a Road Crew sempre deu espaço, inclusive o Xamã, quando ele saiu do Angra, foi a Road Crew que deu a primeira capa. Foi, aquela lá não tinha nem logo ainda, o Xamã. Então. Aí eles foram lá, a gente, participou. O nome do Xamã tava numa folha amarela que tava no sítio do confessor e tava todo mundo reunido. E o nome? Aí eu olhei assim, era uma sugestão do Luiz, Xamã. Aí eu olhei e falei, a música que eu mais gostava de, quando eu era road de vocês, de ver no show, tirando a Nothing to Say, que era a primeira, é a The Xamã, que é do Holy Land. Coloca isso. Eu falei, puta, André, tem conceito, xamanismo, dá pra vocês viajarem no conceito. Puta, aí sabe quando para assim o papo? No final ficou Xamã, eu fiquei mó contente, porque, porra, eu forcei ali e aí, levantei a bola, o Luiz já era uma sugestão que tava lá, riscaram todos e ficou Xamã. Eu adorei, uma coisa que tá marcado na minha vida também. Eles gostaram porque eles queriam alguma coisa que tivesse conceito, Angra, vários sentidos também, coisa que dá duplo sentido, então foi legal isso daí. Olha que legal, você que escuta o Rockhead, eu não sabia disso, cara, tô com o cara que ajudou a dar o nome pra banda. Foi. Você falou da capa, então naquela época foi a primeira entrevista do Xamã, né? E aí saiu na capa da Road Crew, não tinha nem logo, o Leandro que criou aquele logo inventado ali na hora, e só que depois ficou um falatóriozinho que Xamã é Road Crew e Angra é Rock Brigade. É verdade. Aí eu cheguei, pra mim, o ponto que quebrou ali, que a Road Crew começou a crescer mesmo, foi quando falou assim, aí eu cheguei pros caras e falei assim, estão falando isso? A próxima capa é Angra. Os caras, você tá louco? Eu falei, não, nós vamos colocar o Angra, porque aí acabou o papo. Se o Xamã é da Road Crew e o Angra é da Brigade, nós vamos colocar o Angra na capa da Road Crew, que era a época do Edu e do Aquiles, tinham acabado de entrar. A gente fez a capa do Angra, que até tem um box do Sepultura, uma capa azul. Aí, aquilo lá pra mim quebrou, essa revista aqui tem credibilidade, porque não tô puxando lado pra ninguém. Eu acho isso. Mas tinha alguma coisa mesmo ou não? Na verdade não. Tinha proximidade nossa com o Xamã, porque no dia que os caras foram dar o nome, os caras chamaram a gente pra escutar o que vocês acham disso e tal. E o Angra ficou completamente à parte, apesar de ser amigo do Edu Falaschi muito tempo, desde o Mitrium lá. A gente não tinha aquele contato, o Aquiles ia na redação da Road Crew, beleza, o Felipe Andreoli, eu gostava de ver ele tocar, eles tiveram bandas antes, né, Angara, as outras bandas deles, mas assim, a gente era mais próximo mesmo do pessoal do Xamã, e aí teve show que ajudou na produção, do Via Funchal, trabalhou junto, mas nada a ver com o que era o Antônio Pirani com o Angra, a gente com o Xamã, não tinha isso, de coisa de negócio, tanto que, não gostei disso, falava, não tinha problema nenhum dessa parte. A gente até ajudou, de certa forma, os caras no começo do Xamã, mas depois eles trilharam, nem precisava de tanta ajuda, né? Olha a formação da banda. Sim, sim. E assim, o Toninho era empresário mesmo, né? Diferente. A Road Crew era só a revista que estava... Só a revista. A gente estava noticiando o que os caras estavam fazendo, mas como eles eram muito próximos, a gente tinha tudo em primeira mão. E a gente fazia isso com todas, né? Com o Angra, todas quase nacionais. Talvez o Xamã tenha adotado essa coisa de vão ficar pro lado do Road Crew. Eles não davam entrevista para o Rock Brigade nessa época. Acho que não. Não, no começo não fizeram muita coisa não. Até o André me falou na entrevista que eu fiz com ele em 2009 para Rock Brigade, virou capa, tudo. Ele me falou, cara, eu tô aceitando dar essa entrevista para você, já tô de boa com os caras, mas eu falei que eu não ia mais dar entrevista, que ele tinha feito uma entrevista há um pouco tempo antes para Rock Brigade, falou que eu não gostou muito da entrevista, então ele falou assim, só aceitei fazer de novo, porque é você, eu gosto de você, te respeito, e eu sei que você não vai fazer coisa que vai jogar em maus lençóis, aquela coisa, né? Mas assim, ele falou, cara, eu prometi que eu não ia fazer mais, então imagino que nessa época tinha uma mágoa por parte deles, assim, com o Toninho e tal. Tinha uma coisa empresarial mesmo, lance de quebrar aquela estrutura toda, né? Deu muito rolo aquilo. Acho que, se for cavocar, até hoje tem coisa aí desse rolo, né? Eu não acho legal tal, mas acontece no mundo da música, a gente vê muito exemplo disso. Cortou tudo que era o Angra, mas beleza,
depois teve um monte de coisa para os fãs curtirem. Tem muito moleque agora já tá até adulto, que não começou com o Angra, começou com o Xamã. Sim. Tanto que eu falo, mas você trabalhou com o Angra. Os caras nem sabem tanto do André Matos, do Angra, daquela época. É outra geração aquilo. Olha, vou até te falar, eu tava semana retrasada, no show do Angra, aquele último show que foi lá na Moca e tal, dessa turnê do Omni aí e tal. E eu percebi isso, cara. Quando eles tocaram música, tocaram Carry On, tocaram algumas coisas, galera, mas de boa. A hora que tocaram Nova Era, cara, todo mundo... Até a Silvia me falou, olha isso. As pessoas parece que gostam mais dessa fase do Edu do que do passado, com uma coisa de velho, né? Aquela coisa coisa de tiozinho isso aí. Isso acontece. Acontece assim... Eu vejo isso, é geração diferente mesmo. Sim. Porque aquele lá era adolescente daquela época. Sim. 16, 17 no Holy Land. Coloca tantos anos depois, se você for ver, os caras agora estão casados com um filho, um monte de coisa, mudou, já tem... muda a geração, né? Então tem muitos que começaram com o Angra, com o Edu, e muitos que começaram a escutar e gostar até de som por causa do Xamã, meu. É muito legal isso. E me fala uma coisa, cara, qual é aquela entrevista que você fala assim, o maior prazer da vida é ter feito pra Road Crew? Teve muitas. Vários caras do Black Sabbath, Alice Cooper, Robbie Halford, Dio, que eu fiz algumas. Essas bandas de hard que eu gosto. Muita coisa. De revista que eu mais gostei de ter feito, de elaborado, de preparado, foi a do Thrash Metal da Bay Area, do Especial, que eu adoro aquela revista, e a Especial de Hard Rock. Essas duas eu adorei ter feito tudo. Não que as outras não tenham gostado. E assim, uma coisa tem que ficar claro que assim, toda publicação, eu sei que tem cara que fala, nossa, isso daí de novo, não sei o que, pra que isso e tal. Tem um monte de coisa que saiu na revista que eu também não gosto, não escuto, não tenho nada aqui em casa, mas você tem que ser versátil. Não adianta ser uma anos 80 e na outra nada. Uma só trash e na outra nada. Você tem que ficar variando. E como a gente mexe com coisa, sei lá, do Beatles até Crisium, é muita coisa pra você mexer. Então você tem que ser versátil. Não dá pra colocar uma coisa só sempre. Mas não é tudo que sai que eu gosto, não. Eu sei que tem muita coisa que é por telefone, tem muita coisa que é por e-mail. Pessoalmente, cara, qual foi o cara assim que você... Sei que deve ter tido vários também, mas que você tremeu na base ali. O lance de tremer na base era mais no começo. Porque assim, hoje tem entrevista com tal cara, aí você ia, nossa, ficava com aquele frio. Depois de anos, vira uma coisa normal, você fica mó profissional, eu quero fazer isso. Que os caras mais velhos, assim, bem de nome, os caras tratam tão bem que você fala, não é possível. Tipo o Alice Cooper, o Robbie Halford, o próprio Dio, uns caras assim tratam de um jeito que, você ficava na boa falando tal. O Dee Snider foi bem legal também. Teve tantas que, eu não consigo nem lembrar de tudo quanto é estilo eu já fiz. E várias bandas que eu nem gosto eu fiz e o cara foi legal pra caramba. Eu não escuto Stratovarius, fiquei amigo do Timo Tolkien. Não muda nada assim, às vezes você não escuta, mas você é profissional na hora lá tal. Uma coisa que a gente nunca fez na revista foi na parte de resenhas. Tipo, um não gosta de death metal, dá na mão dele só pra ele meter o pau. Isso nunca teve, é orientado pro background do cara. Se o cara tá falando mal, todo mundo já vai pegar respeito e falar, puta, se ele tá falando mal desse disco, é porque é zoado mesmo. Sim. Porque é o que o cara é especialista, o que ele curte, entende. Então a gente nunca quis falar, vamos fazer, nunca, não tem essa. E assim, o Paulo Barão, quando deu entrevista pra gente, ele tava falando no livro dele, as coisas legais, mas também perguntamos as coisas ruins. Quem é aquele cara que você falou, puta, que babaca, escroto, não gostaria mais, assim, não dessa forma, né, porque você vai ter que trabalhar com isso ainda, pode ser que tenha que entrevistar novamente, mas que você fala, putz, não foi tão legal assim. Quem responde tudo, mas não é tão legal assim, tirando pessoalmente, que é meio secão, tal, o Mili Petrosa do Creator, várias vezes, o Udo, eu sou fã do Acept pra caralho. Ele responde tudo, mas não é tão legal. Acho que ele fala inglês mal, velho. Não fica tão legal. E o Biff Bifford do Saxon também por telefone, você vê que ele tá de saco cheio respondendo. Quando a gente fez o Blind Ear pessoalmente, foi mais legal. Até olhei e falei, porra, hoje ele falou bem.
E às vezes ele fala... E tem cara que às vezes você vê que não tá ali. David Vincent um dia não queria responder. Aí chegamos lá e falamos... Meu, você não quer fazer essa entrevista, né? Fala a verdade, você não quer fazer, né? Porra, eu tô de saco cheio, eu não quero mesmo. Beleza, valeu, obrigado. Só que teve outros que falou tudo. É de dia, meu. Às vezes o cara acordou com o pé esquerdo, a gravadora marcou 10 entrevistas seguidas pro cara, ele tá de saco cheio. E, meu, por exemplo, quando eu entrevistei o Tom Warrior do Celtic Frost uma vez, eu entrevistei umas 4 vezes e uma o Martin Em. Eu adorei ter feito. Respondeu tudo, não ficou bravo. Só que ele até me falou obrigado. Uma que eu fiz o Tripticon, a última, ele falou assim... Obrigado, porque o cara anterior da Bulgária me tirou do sério. Eu tava quase pensando em não atender seu telefonema. Putz. Porque o cara ficou enchendo o saco dele com o negócio de Cold Lake, que ele era poser. Então, assim, é o jeito de perguntar. Se você quer... uma banda que foi foda quando eu entrevistei foi o Slayer. E eu fiz umas perguntas, assim... o Kerry King tem aquele jeito dele, parece que é bravo pra caramba, tal. Todo mundo fala, nossa, tal. Eu fiz pergunta assim pra pegar... Se o cara fosse mesmo sisudão bravo, puta cara daquele de responder mal, ele ia desligar o telefone. O cara ria, respondia tudo. Tom Araya ria o tempo inteiro. David Lombardo explica, falando, eu não entendi isso direito, eu vou te explicar de novo, não sei o quê. Então, assim, às vezes é o jeito de perguntar. Tem cara que já começa, hoje em dia, muito mais que você sabe... Os caras que adoram uma polêmica, ou criar, ou inventar, o cara já começa, a primeira dele é essa. Pegou o cara num dia atravessado, o cara vai dar tapa em todas. E as que ele quer mais de curiosidade de saber, ele não vai responder tão bem. Sim. Então você tem que deixar elas não em primeiro. Vai falando, pô, legal, não sei o quê, mostrando que você conhece mesmo o assunto, manja da banda, sabe a carreira dele. E mais ali no bololô, você, dá um soco, essa é a... O cara responde e tal, aí você fala outra. E não já começar que nem os caras agora já quer ter a polêmica em primeiro plano, é sempre isso. A gente vê isso aí muito por aí, né, cara? A gente tá falando isso em off aqui. E me falando assim, falando disso ainda, dessas entrevistas, uma coisa que você falou que vale falar pra galera que não sabe como funciona, talvez você marque uma sessão de entrevistas pro cara, foi isso que acontece. Então, assim, o cara vai lá atender gente do mundo inteiro, tem a Road Crew no meio, tem, o veículo X, Y, Z, do mundo inteiro. E por causa do idiota que fala um monte de merda pro cara e gosta de polêmica, ele ferra todas as próximas. E nego fala, mas o cara respondeu mais estúpido tava lendo a entrevista da Road Crew, o cara foi mó seco. Por causa do idiota que estragou o dia do cara, não é? Tem muito isso, porque eles têm lá o schedule de gravadoras e aí tem 2 dias de entrevista. Todas as bandas têm isso. Aí, às vezes, quando é com um músico só, que às vezes é um cara que representa a banda. Não dá pra você mandar o outro, sei lá, responder. Aí é com aquele cara. Às vezes a gente conseguiu mudar, tipo assim, puta, a gente acabou de fazer, fez 3 vezes com ele, será que não dá pra ser com outro? E, por exemplo, a do Saxon eu saí depois e falei, eu quero com o Nigel Glocker, que eu conheço ele, eu prefiro fazer com ele do que com o Biff. Pode? Pode. Aí uma vez a gravadora não deixou, eu fiz por mim mesmo, por fora. Isso também acontece. Não é só que faz por telefone ou e-mail. Tem um monte que foi feito pessoalmente. O Blind Year é impossível ter feito por qualquer outra forma. Você tem que colocar o fone no ouvido do cara, ele tem que ouvir e falar. Então não tem... Tem muitas assim, pessoalmente, que foram legais. A gente sempre ia em show quando davam... Às vezes tinha muito... Hoje, como a agenda é corrida, o cara tá ontem no Rio, São Paulo, nos Limeira, Belo Horizonte, os caras não tem tempo nem de respirar, então não tem mais aquele negócio que tinha antigamente da banda vir pro Brasil, ficar 2 dias em São Paulo, aí dava pra atender imprensa. Hoje até às vezes a gente quer, mas não tem tempo. Eu já perguntei pra você trabalha com show? Eu conheço todo mundo que trabalha com show. Não vai dar, não tem tempo. Sim. Aí não sei o quê. E às vezes tem show no mesmo dia. Você quer entrevistar tal banda? Eu não posso porque eu vou estar em outro lugar. Isso acontece. Marca show no mesmo dia. Tem muita coisa assim. Tanto que, você tá ligado? Eu também faço assessoria de imprensa, faço consultoria de banda, coaching de banda, faço tudo isso. Eu chego pras bandas e falo assim, vocês marcam um show... Vocês têm que olhar a agenda, o calendário de eventos, não só do Brasil, mas internacional, porque às vezes vocês marcam um show que pode ser legal para vocês no dia que vai vir, sei lá, o Slayer.
vai estar todo mundo no Slayer, inclusive eu que trabalho com vocês, eu vou estar também. Sim. Então os caras falham em umas coisas que é simples, olha o calendário. Sim. Porque eu escolhi uma data em tal casa, sem olhar o calendário. Às vezes aquela data estava vaga, porque tem um monte de show no dia. Legal, isso. Aí tem lá, sei lá, ó, aqui em São Paulo, Sesc Belenzinho, depois sai, vai para outro lugar, tá, o cara marca naquele dia. Então tem várias coisas que tem que ser olhado, né? E, por exemplo, aquele Cavaleira que teve agora. Eu trabalho com o Venomous, abri o show. Sim. Eu não fui porque eu fui cobrir o Picture no Manifesto no mesmo horário. Então acontece isso, tá rolando isso direto. 2 shows no mesmo dia, 3. Então, às vezes tá acontecendo isso. Mas tá tendo muito show mesmo, é legal. É que assim, hoje é diferente de como era antes, que dava aquele tempo de ter rodada de entrevistas pessoalmente. Isso tinha direto. A gente fez com Manowar, com tudo que veio pra cá, Dream Theater, tudo pessoalmente. Bruce Dickinson, muitas desses dos anos 90, acho que quase todas. A gente não perdia nenhuma. Agora não tá rolando isso mais. Você tem que falar, putz, eu não consegui, não tem horário, não dá. E aí tem gente que se pega lá, fica com o cara 2 horas falando, aí já ferrou, né? Tem isso aí. E uma coisa que você conseguiu abolir da revista que eu amava são os reviews de shows, né? Então, isso é porque com a quantidade que tem, muito numerosa, e como a revista é mensal e, sei lá, no dia seguinte ou 5 dias depois já tá todo mundo já falou do show. Aí já tem vídeo no YouTube, vídeo no Facebook, cara que posta no Instagram, posta no Twitter, tudo falando do show. A revista, às vezes, se o show é agora, vai sair no mês que vem, o cara já leu tudo sobre isso, eu perdi uma página. Vira a página, outro show, perdi outra. Você vai perdendo página. Se fosse colocar tudo agora, como a revista é mensal, a gente ia perder o quê? Umas 10 páginas. 10 páginas, entrevista de 2 páginas. Ia ter 5 bandas a mais ou 10 reviews de show que todo mundo já leu, viu, foi. Eu sei, tinha gente que gostava, mas não vale a pena, gastar o espaço que poderia ser para outra coisa. 10 páginas dá um mini especial. Dá 5 entrevistas de 2 páginas, dá pra fazer um monte de coisa, do que um show que o cara já leu 1000 vezes ou foi, né? Mas é verdade mesmo, a gente tá na era de dar um clique, você já sabe tudo que aconteceu há 1 segundo atrás e hoje em dia não adianta. Tanto que... Antes, Setlist tem, o Setlist FM tá antes. Isso. Tudo bem que alguns tá errado e induz gente que não manja a erro, beleza, mas tá, às vezes em tempo real tem cara conectado falando o que tocou. Sim. E essa coisa das news também, que foi abolida das revistas, né? Não existe mais news, porque news já não é mais news daqui a um mês, né? Daqui uma hora já não é mais news. Isso daí não tinha como deixar, porque ia virar olds, né? Aí a gente colocou lá a seção cenário, coloca a maioria de bandas nacionais, que fica tipo uma revista antes da revista. Agora, se aquilo fosse news, não dá. Quando é news, tudo bem, você faz uma mini entrevista que aconteceu aquilo. Agora, manter como news não dá. No site tá quase em tempo real, em todos esses lugares que eu falei aí, mídia social, tudo, o cara já descobre na hora. Ainda mais tem cara agora que adora negócio de furo, de sair atrás, caçando. Eu mesmo que eu sei, eu fico quieto, porque eu não vou ganhar nada com isso. Se eu fizesse um monte de coisa que eu sei, eu teria arrumado um monte de inimizade, que é a coisa que eu menos gosto. Eu detesto fazer inimigo, gente que não gosta. Eu gosto sempre assim, você fala com todo mundo. Falo mesmo. E se alguém não fala comigo, o problema é do cara e ninguém gosta dele também, não sou só eu. É o cara que fez besteira, não fui eu. É bem isso, inclusive você escuta desde o começo do Rockhead, então você sabe que a gente sempre fala, aqui não tem espaço para ficar falando mal de coisas, aqui não tem espaço de haterismo, é aquela coisa assim, vamos falar de coisa que a gente gosta, de passar histórias para vocês, como as que vocês estão ouvindo hoje, mas sem esse papo de hater aí, né? E em cima disso, de que tudo muda muito rápido, a informação chega muito rápido, você não acha que o futuro das revistas, que está acabando no mundo, infelizmente, né? Seja essa de fazer pelo menos só especiais, então... Porque assim, quando a Road Crew faz especial, eu acho maravilhoso, cara. É um documento que você quer guardar ali para sempre. Porque a revista hoje em dia, por mais que a gente goste, seja antigo, essa molecada não é mais tão chegada nesse formato, né? Eu acho que tem que mesclar, que foi uma saída que teve. Porque especial, se você for ver, tem desde o começo de publicações. A Bis lançava especial, a Metalhead lançava especial,
várias já faziam isso muito tempo, já especial e não sei o quê. Às vezes tinha editora que não tinha publicação mensal e saía especial Iron Maiden, especial do Kiss, Metallica, sei lá, um monte, Guns N' Roses. Isso sempre teve. No nosso caso tem sessões que às vezes você faz um especial inteiro, tipo esse do Trash, do Hard Rock, a revista inteira é disso. Mas tem sessões que não dá pra ser tão... limar releases. Você lima 50 críticas de disco de uma edição, na outra, fora o que tá pronto, você vai ter que colocar aqueles 50. Não tem espaço. Então tem sessões que não dá pra tirar. Outras, pode ver que quando sai especial, não tem. Eu tô falando 50 discos e não sei o quê. Aí eu tiro Classic Crew, tudo que tem a ver com disco tá fora. Sim. Porque senão você repete até um negócio que tá lá dentro. De especial que eu gosto é essas de ano. Sim. Que nem agora a gente fez 89, isso eu adoro, sempre gostei. E várias de coisa especial, fala assim, às vezes parece uma coisa simples, mas é interessante de ler. Tipo, no discos esquecidos dos anos 70, não sei o quê. O cara é curiosidade. O cara vai ler, não é o óbvio. Ele não vai ler assim, coisa que fala assim, tá bom, vai. Eles fizeram top 10 da... Sabe, um negócio assim. Aí e tem... Quem você sabe, fã de heavy é tudo curioso e... não colocou aquela música? Sim. Como é que pode não ter entrado? Do Kiss, porra, eu prefiro aquela. Já era discussão, mas os caras gostam de ler, aí guarda, que nem você falou. Sim. Mas assim, tem... Tudo que a gente deixa de colocar, ele vai acumular. Então, assim, se for especial 5 seguidos, é insano o que vai sobrar de material. E assim, eu gosto dessa coisa de lista, o ser humano gosta dessa coisa de lista. Ele gosta de ver o que está na frente, o que as pessoas listaram, é muito legal isso. E tem gente que fala que não gosta, é mentira. Não, o cara fala que não gosta, mas ele vai lá olhar, será que colocaram aquele cara? Você pode ter certeza que o cara detesta essas coisas de lista, não sei o quê. Eu não gosto quando é mal feita, né? Tipo Rolling Stone, melhor guitarristas de todos os tempos, Kurt Cobain. Isso é ridículo. É ridículo. Agora, você falar assim, o certo, não o certo, vai que cada um tem o seu enfoque, o seu jeito de ver. Não assim, o cara que fala que não gosta, ele quer ver, ele vai lá dar uma olhadinha, não sei o quê. As pessoas gostam desse tipo de coisa, por isso que sempre no final do ano tem aquelas listas dos melhores, a galera gosta de ver, independente se é a banda dele, gosta de ver, porque é bem legal isso aí, você vê o que as pessoas acham, o que a galera tá ouvindo, eu acho bem legal isso aí. Não, tem, e aí muita gente sabe o estilo de cada um que escreve, às vezes por essas listas, porque ele às vezes não se liga tanto tem muitos que, claro, se ligam, você gosta mais desse estilo tal, por causa das resenhas. Mas tem muitos que olham no fim do ano, vê lá uma lista de um cara que nem era do Franz, era só maioria de death e tal. Aí, vê outros, o dele é melodic rock, o dele é tradicionalzão, trash, cada um vai pegando uma linha. Aí os caras conhecem mais, às vezes, por isso, o gosto do cara que escreveu, do redator, né? É isso aí. E assim, uma coisa que eu amava que você fazia também, cara, que não sei, durou até pouco, vamos dizer assim, né? Uma Loic, né, cara? Por que aconteceu, mano? Porque todo mundo, elogiando bastante, era muito legal, né? Tinha os quadros bem legais no programa. Por que parou? Então, o Maloic foi legal porque foi a volta de trabalhar com o Rodney, né? Que o Rodney Christopher, que era do comecinho da Road Crew, ele que elaborou tudo. Aí tinha a Fernanda Lira, da Nervosa, o Amilcar, do Torture. Era uma equipe legal pra caramba, né? A Desirê, eu gostava de fazer. E tinha vários quadros. Sabe o que eu acho, de verdade? Ele não teve apoio. Como era um programa de TV, passava na TV Mais do ABC, era programa de TV que transmitia em tempo real no site da televisão e depois ia para o YouTube. Ele não era que nem agora um canal de YouTube com vários quadros. Porque o Maloic era isso. Tinha entrevista, cobertura, curiosidade, o game lá, tinha um monte de quadro diferente, que eu achava isso que eu acho legal mesmo, ter variedade. Só que como era um programa de TV, ele tinha a audiência dele na televisão, a audiência em tempo real, porque os caras acompanhavam, e depois não ia pro YouTube ver, porque falava assim, eu já vi, e aí os caras que vinham no YouTube não dava aquela contagem. Se ele for, eu acho que ele estava à frente do tempo um pouquinho.
Se ele fosse um canal de YouTube entrando uns 2 anos atrás, ele teria estourado, uns 3 anos atrás, ele teria estourado no YouTube sem depender da televisão. Porque se depender da televisão, você conversa com o Rodney, tinha um custo para pagar o horário do canal. Aí você ficava falando com produtora, com gravadora, com tudo que tem a ver com o nosso meio. E não podia fugir muito porque a gente era, tudo bem, era rock e tal, tinha umas coisas de rock em geral. Mas era metal, né? Falava de underground e tudo. Não tinha apoio, não tinha anunciante, tinha um ou dois. E aí começou, não tá dando pra pagar, não tá dando pra pagar. Aí acaba. Se fosse o canal do YouTube, vamos começar assim, fazendo tudo certinho, estudado como é agora, eu acho que teria estourado, não teria acabado por essa falta de apoio mesmo, de anunciante, de grana, né? Porque tinha que pagar o canal da televisão. Com certeza, e como você disse, estava bem à frente mesmo, era um programa muito legal, vários quadros, uma produção muito bacana. Boa. E inclusive eu participei do Campo de Batalha uma vez, eu fui defender o Metallica e o Rafael Romanelli, que é o cara que tem esse Leatherface, foi defender o Megadeth. Ele ficou meio sem saída, mano. Claramente eu ganhei dele ali, cara. Puta, aquilo era que tinha várias no Campo de Batalha, tinha lá Bon Scott ou Brian Johnson, Coverdale ou Ian Gillan, sempre tinha essas tretas. Aí tinha umas, assim, como eu era o mediador e apresentador, eu ficava com muita vontade de também opinar, né? Só que eu não sei o quê. Aí tinha uma e de vez em quando eu não aguentava e saía, assim, tipo, puxou sardinha pra tal lado, aqui, não dava. Quando até, eu não lembro se foi você que falou, mas você prefere o Ride the Lightning ou não sei o quê? Sabe? Sim, assim, eu prefiro o Ride the Lightning. Então é Metallica. Tipo assim, tinha cara que perguntava pra mim, eu não vou ficar quieto, né? Pô, mas você prefere, sei lá, não sei o quê ou não sei o quê. Aí você vai lá e fala, eu vou falar, não posso falar. Aí pega mal, né? Eu tive que apelar, né, meu? Vi que você tava com a cara do tipo assim, eu falei, não, peraí. Ride the Lightning isso aí? Não, realmente. Ride the Lightning. Porra, é o que eu mais gosto ainda do Metallica. Sim. Tem, Fight Fire, Escape, Creeping Death. Quando eu tinha o Cisânia, a gente tocava Fade to Black. Então, eu prefiro. E o meu irmão também, o Frederico Batalha, também é um disco que ele mais gosta, é Ride the Lightning. Costumo dizer, né? Tipo, o Megadeth lançou muita coisa legal, mas os 3 primeiros do Metallica arrebentam qualquer um. Puta, eu também. Se for pra medir força, eu também falo isso. Não é? Tem músicas muito boas, mas, não dá. Aí ganha, né? Esse negócio de banda a gente tem as preferências nossas, eu gosto de quase tudo, né, Tipo, tudo bem, lógico que eu tive aquela época de radicalzão, meu apelido era até Slayer, só via coisa barulhenta, era até ensaio do Sodom, um negócio só porrada. Depois mudou, né? Mas sempre tem as coisas que ficam de preferência, por mais que não dá pra você, na hora ali, você falar, não, eu prefiro isso. Mas é saudável isso aí, né? Aquela coisa da paixão mesmo, assim, é bacana pra caramba. Isso é diferente de um esporte que sempre tem um ganhador, tem um perdedor, dá pra você brincar com isso aí. Dá. É que, a gente tá vendo hoje, assim, qualquer coisa tem negócio de hater, mas beleza. Você põe fala, saiu a revista nova. 80% é cara reclamando ou pedindo coisa. Sim. Tá pedindo. Vocês nunca colocam tal banda. Aí quando coloca, não fala. Valeu. Isso tinha um cara, se ele estiver ouvindo, um abraço pra você, hein, ele mandava carta e depois e-mail sem parar pedindo Journey, mas sem parar, falando que a revista era uma porcaria, que ninguém gostava de Journey, o que era mentira. Lógico que gostava. Aí saiu o Journey na capa uma vez, capa do Journey. Eu falei, será que até o Leandro falou, será que aquele cara lá que todo mês fala do Journey vai mandar? O cara nunca mais escreveu pra revista. Putz. Aí eu pensei, eu pensei que o cara ia mandar um e-mail, falar, até que enfim vocês pensaram. Nunca mais. Você atendeu o pedido, o cara fala, tá bom já. A gente já acostumou com isso, negócio de meter o pau, às vezes até quando fala, gostei daquilo, eu falo, nossa, elogiou. Sabe quando você fica até diferente, porque tanta crítica e tal. Sim. E muitas vezes, muita coisa que a gente fez na história da revista veio de sugestão de leitor. Sim. E da sua assessoria, cara, é música e esporte também, né? Meu irmão. Passa o seu contato do pessoal e fala um pouquinho dela, passa o contato para quem quiser procurar aí também. A ASE, o meu irmão fundou essa empresa de assessoria de imprensa em 1992.
ela era especializada, eu digo porque agora eu tô junto na parte de música. E meu irmão é jornalista esportivo, né? Ele é assessor da Federação Paulista de Basquete, da Confederação Brasileira de Basquete, de um monte de atleta, de vários tipos de esporte. Aí ele tem lá asepress.com.br, que é empresa mesmo, tem CNPJ, tudo. É muito tempo que ele atua nisso. Você lembra, eu era da Brasil Music Press, que era com a Heloísa Vidal. E aí, só que uma época, acho que foi em 2014, o meu irmão tinha um cara que ajudava ele, trabalhava junto, que mudou. O cara mudou de cidade e tal, e, eu joguei basquete, né, Joguei no Sírio, Monte Líbano, Pirelli, Paineiras, IP, eu joguei muito tempo basquete. Então eu também manjo. Aí ele me pediu ajuda e eu fiquei ajudando ele. Não é um assunto que eu não sei nada. Porra, me ajuda com coisa de arquitetura. Você vai falar, puta, não sei nada sobre isso, sei lá, sabe? Sim. Era uma coisa que eu já sabia, eu fiquei ajudando ele. Ele falou, por que você não faz música junto com esportes aqui na ASE, na mesma empresa? Eu falei pra Heloísa e tal, e aí eu fiquei, desde 2014, eu tô junto com o meu irmão nessa empresa. A parte dele é esportes, lógico, e a minha é música. De vez em quando eu ainda ajudo ele no que ele precisa, né? Mas aí eu faço assessoria de imprensa, coaching de banda, consultoria assim geral, de todos os trabalhos pra banda, para desenvolver mesmo o trabalho, que a gente vê muita coisa errada aí. Eu acho que é até obrigação nossa de dar os toques positivos. Que nem outro dia eu tava dando uma entrevista, acho que foi pro Paulinho Heavy lá, do É Nóis, que eu falei, mas nós estamos em 2019 e tem banda com problema de foto, mas como é que pode isso? Então, assim, tem muita gente que, como eu sempre falo quando eu dou palestra, participo de mesa, música não é só música. Se o cara achar que ele fez uma música, que nem o Paulinho até falou naquele dia, quando você tem o teu disco, aí que começou teus problemas. Não é problema, mas você tem que pensar em tudo. Não é só teu disco, agora acabou. Não, começou agora. Tem que pensar em muita coisa, né? Então, assim, para quem tiver interesse, o Luciano me conhece há muito tempo, e não é assim que eu falo pra banda, quanto que é? Deixa eu ver sua banda. Porque às vezes não interessa quanto que é, você não tá preparado para ter esse trabalho agora. Faz isso e depois procura, você tem que desenvolver. Não adianta você chegar, os caras, a gente vê cara fazendo isso com banda que não tem nível nenhum, pega lá 6 meses de trabalho, não vai desenvolver nada, não vai ajudar os caras. Eu prefiro ajudar e depois fazer um trabalho mais consistente com uma banda com nível. Que é para ela evoluir, né, E às vezes tem bandas que dá azar, tipo, tá subindo, sai um cara, desmontou tudo. Até voltar, acontece isso. O mercado é assim mesmo, né? Banda que às vezes está evoluindo, sai 2 caras da banda, acabou tudo, porque você perde o material. Saiu 2 caras, você já perdeu o clipe, foto tem que tirar outra, trocar material, lançar coisa nova para provar que a formação nova não perdeu nada. Então, tem muita variável aí, né? Pra vocês verem aí que o Rockhead, né, a amizade que eu tenho com o Batalha, eu trabalho com isso e tô falando do seu trampo, tô divulgando porque eu sei que é um negócio sério, o cara já tá há muitos anos aí, eu tô desde 2010, mas assim, não tem problema nenhum com isso, cara, pelo contrário, quando é gente que a gente confia, a gente divulga igual e não tem problema nenhum. Não, isso tem que ser assim, até tem bandas que me procuram, eu indico outro. Você quer trabalhar com esse? Ele faz mais focado nessa área. Eu já indiquei banda para um monte de outros profissionais que são profissionais mesmo, que trabalham. Esse daqui é mais um estilo assim, nossa, esse cara é especializado. Vou trabalhar com show, fala com esse ou com esse. Porque eles trabalham em show direto, eu trabalho pouco em show. Tanto que eu faço assessoria do Manifesto desde 2004, mas show eu só faço o texto e solto para a imprensa. O credenciamento não é comigo, eu não necessariamente estou lá no dia do show, então é um outro tipo de trabalho. Aí essa parte não é comigo. Se você vai fazer a assessoria mesmo completa de um show, é bem diferente. Não é o que eu faço, porque tem muita coisa que eu não faço, que o pessoal esquece. Eu tenho a road crew inteira para cuidar, e assim, não dá para você ser tudo. Ainda não inventaram o clone, o multi-homem dos impossíveis. Ainda não. Vai que tenha. Aí beleza, bota outro cara lá, o cara é igualzinho mesmo, vai fazer tudo igual.
Bem essas. E, bom, chegando no último assunto aqui, queria que você falasse do livro, né, cara? Que você pode adiantar um pouco do seu livro. Você já falou que vai ser para o ano que vem, né? Eu tô vendo com uma editora tentando esse ano, que agora ele já tá meio formatado inteiro. Eu tava só atualizando, né? Porque às vezes passa mesmo. Tanto que essa parte triste de gente que vai contar uma entrevista, morreu, não tava. Ou então, não sei o quê, o álbum mais recente não é mais, já teve outro. O que eu ia finalizar, o meu livro ia finalizar, como o primeiro que você me perguntou como eu comecei, foi com Black Sabbath volume 4. Eu ia terminar o livro eu cobrindo o último show do Black Sabbath da história, que foi no Morumbi. Só que depois o Ozzy veio de novo e eu cobri. Aí eu peguei e mudei o final, porque o Ozzy tem a ver com o Black Sabbath. E o Ozzy era do Black é meu, e ele tá na capa do volume 4. Então eu falei, vou deixar mais o atualizado em vez de colocar o do Black Sabbath, pra não finalizar o livro antes, porque na verdade um livro assim, ele não tem fim, né, meu? Pode ser que lance e acontece um monte de coisa no outro ano que já, não vai estar. Mas assim, é legal ele sair num... Eu queria que saísse esse ano por um motivo. É 50 anos de idade e 40 de heavy metal, que eu comecei a ouvir em 79 e nasci em 69. Mas se não der, não tem problema nenhum. Eu não acho legal que nem aquelas coisas que a gente vê aí. Há 23 anos foi lançado o álbum tal. Os caras daqui a pouco vão comemorar a semana. Pra mim era 5, 10, 15, 20, 25, 30... Não 18, 11. Uns negócios que não... isso não é marca, né? É marca, mas não pra você ficar enaltecendo. Marca é 5, 10, 15, 20. De 5 em 5, de 10 em 10. Coisa mais que marcou mais. Mas não vai ter problema nenhum, porque ele vai sair. Eu só... Assim, quero deixar claro que eu vou deixar bem atualizado um pouquinho antes dele sair. Porque senão acontece coisa, quando passa 3 meses já não vai estar lá. E assim, eu conto coisa do... Não vou contar de nascimento nada. Já começo com 10 anos de idade, porque foi quando eu descobri o Black Sabbath, porque o livro tem a ver a minha vida junto com o heavy metal. Sim. E eu não fico falando rock and roll, rock... Poucas vezes, porque eu sou do heavy metal, não interessa, eu sou do heavy... Eu não comecei ouvindo Beatles e Rolling Stones, eu comecei ouvindo Black Sabbath. Então eu já sou do heavy metal, né? Minhas bandas preferidas são Black Sabbath, Judas Priest e Accept, eu sou do metal, não tem como. Aí então, mesmo que tenha assuntos fora, todos eles estão relacionados com heavy metal, contam um pouco de histórias de bandas pioneiras do heavy metal daqui, bem variado assim, e tem história triste, tem história engraçada, triste da época do acidente, mas tudo tem a ver. Mesmo eu contando história fora, até coisa do basquete, no meio tem dados relacionados com metal, o que aconteceu no dia que eu tô falando aquela história, coisa que estava passando na TV, que aconteceu em outro lugar, a rua tal que tinha tal coisa, tudo assim bem com curiosidades, que é também pro cara lembrar daquela época, quem não conheceu, nossa, ali era não sei o que, sabe? Coisa bem diferente. E vai ter foto também? Vai ter ilustração? Isso depende da editora, porque tem vários tipos, né, de pegar uma obra e lançar. Tem aquela parte com foto, pode ser colorido como se fosse um livro de revista que tem essas enciclopédias, ou então um livro mesmo só de texto e aquela partezinha enche de foto. Mas assim, o que eu estou compilando, até vendo com gente da época, já consegui, por exemplo, com o irmão do Jagi, que faleceu, o que você precisar de foto de época, eu tenho, que era do arquivo dele. Gente que é colecionador de flyer da época, os shows que eu cito, o cara tem o flyer, as pessoas têm tudo isso. Modelo de som que eu falei e tal, tem a imagem. Tudo máximo que o Walkman eu tenho até hoje, o que eu citei. Sabe, umas coisas assim que é para comprovar. E é legal o cara virando e olhar, nossa, o cara acabou de falar, isso tá aqui. Tipo, isso é muito legal. Você comprova com imagem o que você escreveu. Sim. Então isso eu tô compilando tudo e muita gente vai ceder, porque... eu posso ter feito de tudo nesse meio, mas a coisa que eu sou pior de todas, que eu nunca fui, é fotógrafo. Eu sou péssimo de tirar foto, eu tirei pouquíssimas fotos na vida. Eu tirei de um show do Sepultura no Mambembe, que não foi aquele com o Ratos de Porão. Tirei foto do Multilator e um do... Multilator de Minas Gerais, que veio tocar no Mambembe. Mas essa fase aí já foi com do Into the Strange já ou não? Não, foi antes. Aí tinha do Minotauro, pouquíssimas fotos, sou péssimo de foto. Então assim,
eu filmava em vez de tirar foto, então eu não tenho registros. Mas do arquivo da revista tem bastante coisa, gente que vai ceder material da época, né? Coisas assim, tem coisa que não vai conseguir, mas também não precisa ter tudo, porque não é uma revista, é um livro, né? Sim. Se for colocar tudo, o negócio vai ter 1000 páginas, porque vai botar um monte de foto ali também. Aí isso, mas na verdade depende mais da editora. Já me deram uma ideia que eu achei muito boa, que eu até posso abrir que não tem problema, é tipo assim, se a editora não pagar a parte, não for um livro maior, com foto ilustrada, dá um jeito de fazer um hot site de venda e no hot site ter a galeria de foto das coisas que eu cito no livro. Porque aí o cara pode ver e ele vai ver ali, com a legendinha, não sei o que, flyer do show da Tocha, sabe, coisas assim. Bacana. Então é uma saída que para não perder tudo que eu já arrumei, não deu, não vai, só vai lançar se for texto. Faz o hot site e coloca a galeria de fotos. Bacana. Eu acho que é legal, uma saída boa. Bacana, Batalha. E quando sair isso aí, cara, com certeza a gente vai querer falar dele aqui, vai falar no Pegado, ele foi em todo lugar. Tem as histórias, assim, várias que eu conto, vai estar de um outro jeito, e tem um monte de história, assim, que os caras, ninguém sabe, e tem as partes engraçadas, coisa que eu misturo no meio, e tem a parte triste do acidente, um monte de coisa que jogava basquete, tem muita coisa, assim, diferente. Porra, muito legal, vamos falar com certeza. Bom, infelizmente, né, vamos ter que acabar a entrevista. Tava contando aqui, deu 1 hora de entrevista, somando as duas partes. Então, assim, uma coisa, acho que é a maior entrevista do Rockhead. Teve programa grande, teve o Paulo Barão. O Paulo Barão eu tive que cortar ele não parava de falar, cara. Ia dar umas 15 horas, mas ele falou assim, não, cara, só dá pra fazer uns 40 minutos. Essa ficou maior. Mas assim, muita história legal, nem vi a hora passar, muito bacana. Agradecer demais que você participou do Rockhead. Batalha, já faz um tempo que a gente tá conversando sobre isso. Eu sempre falo com o Daniel, cara, gostaria muito que o Batalha participasse. Vai rolar e hoje rolou. Muito foda. Obrigado, eu que agradeço, eu adoro o Rockhead, adoro esse tipo de programa. Eu conheço o Luciano há muito tempo, né? Não sei nem precisar. Queria mandar um abraço para todo mundo que tá escutando. E, espero que vocês tenham gostado aí, porque aqui o papo é sempre heavy metal. Toda vez que a gente se encontra, não interessa o subgênero. Pode um tirar sarro do outro, mas é sempre heavy metal. Isso aí, muito obrigado. E logo mais você volta para falar do seu livro. Valeu, obrigado. Vamos ver se eu consigo esse ano. Se não, vai sair ano que vem. Eu vou deixar ele bem atualizado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Esse é o Rockhead. É isso aí. Esse que foi o grande Richard Battle. O Ricardo Batalha da Road Crew aí, que deu o ar da graça aí, apareceu no Rockhead. E foi uma das entrevistas mais legais que já rolaram aqui, não é não? Foi, cara, muito legal. O Batalha por si só já é uma figura super gente boa. Já troquei algumas ideias até antes do Rockhead com ele via redes sociais. Sempre foi um cara muito amável, um cara muito aberto. E agora, cara, que entrevista sensacional. Sincero, eu curti muito. Pra mim foi uma das melhores entrevistas. Um dos caras que agrega pra caramba. Tem muita bagagem, muita informação e assim, tem tudo a ver com o que a gente sempre quis fazer no Rockhead. Bater papo. Uma pena que você não tava, né, Daniel? Mas porque eu sou um bater papo, trocar ideia e tipo assim, a essência do Rockhead é isso aí. Batalha tá aí pra mostrar aqui. Não, e cara, você sabe o que eu acho muito legal? Porque, claro, você tem a cena com as bandas, mas você tem a cena com os caras que divulgam as bandas, que divulgam a cena, que batalham pela cena, o próprio Batalha, com o sobrenome perfeito para isso. Então, como eu falo, pessoas como o Ricardo Batalha, como o Luciano que está aqui do meu lado, como outras pessoas que também trabalham com essa cena, cara, eu acho que se não tivessem pessoas como vocês, a coisa não seria tão legal como muitas bandas teriam deixado de aparecer. Porque você vê, né? O cara começa desde um fanzine, aí da fanzine naturalmente vira uma revista, aí o cara começa a trabalhar com as bandas, começa a fazer divulgação com as bandas, depois agora na mais moderna tem os sites, as redes sociais, e cara, não adianta. Mídias como Road Crew, a Brigade, os sites Wiki Metal, toda essa galera, cara, são as nossas referências. Como o Rockhead hoje também faz parte desse hall de meios de divulgação, cara, de entretenimento em cima dessa nossa cena do rock metal. Então, Batalha, com certeza, obrigado, cara. Batalha é um cara assim dos mais importantes aí no metal, na cena metal brasileira aí e tal.
Então, assim, é muito legal você ter contato com um cara desse, participar do nosso humilde podcast. E isso aí, muito legal. Nosso humilde podcast que, como já falamos, está no Spotify agora, hein? É isso aí. Procura lá, segue a gente, cara. Porque, inclusive, o legal do Spotify é que você pode baixar o episódio e ouvir a hora que você quiser. Então você pode ouvir offline. E ele vai te avisar sempre que tiver um novo episódio, pá, já bate lá o Spotify, você vai direto lá na sua playlist, vai estar lá o Rock Ed, cara. Eu separei uma coisa aqui pra quando você começa a falar, você falou da batalha, você é igual o Luciano também, eu separei, não deu tempo, mano, é uma pena. Vamos lá, mas quer... Manda. Ah, mano, não. Pera! Pausa, calma, deu ruim. É um palhaço. Ô, Léo, na edição bota a música da Praça é Nossa. Ele não gosta, galera, que a gente fale. Na próxima eu vou descolar uma pessoa roncando e vou colocar aqui em vez do grilo. Tá vendo? A gente elogia o amigo, valoriza o trabalho dele e bota um grilo. Vou deixar vocês um pouco com o grilo aí. O grilo. Foda, né, galera? A gente... Tá vendo? Quero ver quando eu começar a falar assim... o Luciano é marromeno. Mas é sério. Vou deixar sempre uns efeitos especiais aqui pra quando ele falar essas coisas, solta o grilo, então... Mas ó... Solta alguém dormindo, roncando. Se vocês acham que é meu puxa-saquismo, você que tá ouvindo e conhece o cara, escreve o que você acha do cara pra ver. Talvez ele acredite em vocês ouvindo. Vão me xingar. Ah, vão xingar bosta nenhuma. Reiterismo agora vai começar pra valer. Não é porra nenhuma. Bom, é isso aí. Então isso vamos aí, agradecer programão, aí cara. Puta, agradecer as pessoas que acompanham o Rocked, os mesmos de sempre. Óbvio, estou falando de gente que a gente conhece, que vem falar com a gente e tal. Tem uma galera, não tô desmerecendo não, eu agradeço bastante. Tem sempre alguém comentando lá no Face e tal, mas eu falo de gente que vem até nós, envia mensagem, tem a Carlinha, tem o Eduardo Jarre, o Eduardo Teixeira, tem o Leandro Policeni, tem uma galera aí, cara. O próprio Batalha, cara, é um cara que Batalha, cara, é um cara que sempre fala. Ele falou pra gente que acompanha desde o começo. Ele sempre comentou comigo, pô, eu escuto, cara. Ele falou que escuta podcast da galera em geral. Então, assim, esse é um cara que apoia a cena, sem essa coisa clichê. Não, ele apoia realmente. Não, é muito bom, cara. E agradecer a todo mundo que tem compartilhado, que tem divulgado o Rocked. E galera, ouçam, independente das redes sociais, que a gente quer sempre botar informação. Mas, pô, ouçam. Vocês estão ouvindo aqui, compartilhe pra galera que curte. E vem críticas positivas, construtivas. E vamos. E como sempre, vamos agradecer, né, os nossos amigos. Léo Boro, que eu já falo, que a gente sempre fala que parte da equipe, o cara que faz milagre. Léo Boro é um Hans Donner do... É, mas ó, vocês ficam falando. Depois que eu ouvi o podcast do Ed Shrunk, cara, ele não tem um nível de profissionalismo que o nosso tem. BG, a edição não tem BG, é animal. Léo, obrigado, cara. Você é sensacional, meu amigo. Então, sucesso desse Rocked e boa parte é do Léo, mano. É, porque a gente fala um monte de merda, a gente manda pra ele, tudo um negócio bagunçado, picotado, arrumado. Daniel Rota, peida no meio do... tem que editar, tirar. Por exemplo, o Léo agora vai ter que baixar o grilo aqui, vai ter que tirar o som pra gente conseguir ouvir o grilo, então é foda. Mas aqui também agradecer Cadu Priveiro, o Wendel, que fizeram nossas vinhetas, Andreas Kisser, com o nosso entrada e finalização aí do programa. E João Duarte. João Duarte, Almôndega. Que aí cuidou do nosso Spotify, de botar o Spotify na área. É isso aí, João Duarte e seus Spotifilhos. Os Spotifilhos. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado. E tem também a galera que apoia, né? Sim. Gran Vegano, a gente vai almoçar agora. Vamos bater um rango. Hoje não tem feijuca, mas vamos comer pra caraca, do mesmo jeito. Comer pra caramba. Tem o Die Hards, do Grande Fausto, com as novidades, CDs novos. Barbearia da Moca. Barbearia mais rock and roll do Fabiano Brasil. Brandão, ali na Rua do Oratório 308. Isso aí, o Ocus Pocus tá sempre trazendo shows legais. Teve umas 2 semanas até o Ratos de Porão lá, muito bom. É isso aí, galera. Feito, Luciano. É isso aí, mano. Até semana que vem, então. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Um abraço. Você ouviu Rock Ed, o podcast mais rock and roll da web. Rock Ed.